Você já observou a mudança do perfil de crimes que eram praticados isoladamente e cada vez mais são cometidos por associações ou organizações criminosas? Eu sou o professor Vicente Maggio e no vídeo de hoje vou falar sobre um tema muito relevante no direito penal: o crime de associação criminosa, que por meio do qual se tornou uma característica marcante da criminalidade moderna. Então, se você deseja conhecer os aspectos relevantes deste crime, não saia daí. E aproveite agora para curtir o vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a levar o conhecimento jurídico ainda mais longe. Momentos históricos. Depois da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, ocorreram muitas mudanças sociais, econômicas e políticas que favoreceram a formação de associações e organizações dedicadas ao crime. Esse fenômeno se relaciona com alguns momentos, como, por exemplo, 1. O crescimento do crime organizado nos Estados Unidos, décadas de 1920 e 1930. A Lei Seca criou um mercado negro altamente lucrativo para o álcool, levando ao fortalecimento de grupos como a máfia italiana e o surgimento de figuras notórias como Al Capone. 2. Criação de redes internacionais de tráfico de drogas, décadas de 1960 e 1970. O narcotráfico começou a se organizar em cartéis e redes transnacionais, como o Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. 3. Globalização e crimes cibernéticos, décadas de 1990 em diante. O crescimento da internet e das tecnologias digitais facilitou o surgimento de grupos especializados em crimes cibernéticos operando em escala global. Introdução. O crime de associação criminosa consiste no fato de associarem-se três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Código Penal, artigo 288, caput. São dois os elementos que integram o delito. Primeiro, a conduta de associarem três ou mais pessoas. Segundo, para o fim específico de cometer crimes. A redação original do artigo 288 do Código Penal tipificava os crimes de quadrilha e bando. Com a entrada em vigor da Lei nº 12.850 de 2013, Lei do Crime Organizado, o nome desses crimes foi alterado para associação criminosa. A pena privativa de liberdade foi mantida, reclusão de 1 a 3 anos, mas o número de pessoas para a configuração da associação criminosa é de apenas 3 pessoas, enquanto na quadrilha ou bando exigiam-se pelo menos 4 indivíduos. Classificação doutrinária. A associação criminosa é crime comum, porque pode ser praticada por qualquer pessoa. Plurissubsistente. Costuma se realizar por meio de vários atos. Comissivo. Decorre de uma atividade positiva do agente, associarem-se. De forma livre. Pode ser cometido por qualquer meio de execução. Formal, se consuma sem a produção do resultado naturalístico. Permanente, a consumação se prolonga no tempo. Plurissubjetivo, somente pode ser praticado por 3 ou mais pessoas. De perigo abstrato, a potencialidade lesiva é presumida em lei. Doloso, não há previsão de modalidade culposa. Sujeitos do delito. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, porém, quanto ao número mínimo de pessoas para configurar o delito, basta que uma das 3 pessoas seja imputável, maior e capaz. Exemplo: associação criminosa formada por um imputável de 20 anos e 2 inimputáveis de 17 anos. Nesse caso, o imputável responde pelo delito de associação criminosa com pena aumentada devido à participação de criança ou adolescente. Código Penal, artigo 288, parágrafo único. Enquanto os inimputáveis serão submetidos a procedimento para apuração de ato infracional,
perante a vara da infância e da juventude, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 8.069 de 1990. Sujeito passivo é a coletividade, porque trata-se de crime de perigo abstrato, e secundariamente o próprio Estado, que tem o dever de proporcionar o necessário sentimento de tranquilidade e segurança coletiva. Conduta típica. O núcleo do tipo penal é associarem-se, que significa unirem-se, juntarem-se, agruparem-se, 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Deve haver como característica a união estável e permanente dessas pessoas para o fim específico de cometer crimes, pois essa é a característica que distingue a associação criminosa do concurso de pessoas, coautoria ou participação. Consumação e tentativa. A consumação ocorre no momento em que 3 ou mais pessoas se associarem para o fim específico de cometer crimes, ainda que nenhum delito venha a ser efetivamente praticado. A tentativa não é possível em razão da necessária estabilidade de permanência da associação. Causas de aumento de pena. A pena de reclusão de 1 a 3 anos é aumentada até metade, podendo o aumento ser menor, se a associação é armada ou se houver participação de criança ou adolescente. Código Penal, artigo 288, parágrafo único. Figura típica qualificada. Nos termos do artigo 8º da Lei número 8.072, de 1990, a pena será de 3 a 6 anos de reclusão quando a finalidade da associação for a prática de crimes hediondos ou equiparados, com exceção do tráfico de drogas, que caracteriza o crime de associação para o tráfico de drogas, Lei número 11.343, de 2006, artigo 35. Organização criminosa e associação criminosa. O conceito de organização criminosa está previsto na Lei do Crime Organizado, Lei número 12.850 de 2013, artigo 1º, parágrafo 1º. É composta por 4 ou mais pessoas, apresenta uma estrutura ordenada com divisão de tarefas, com o objetivo de praticar infrações penais com pena máxima superior a 4 anos ou de caráter transnacional, ou seja, aquelas em que os atos de preparação e execução ou a produção do resultado ocorrem em mais de um país. Desta forma, a organização criminosa não se confunde com a associação criminosa, cuja caracterização ocorre com apenas 3 pessoas e não 4. Não se exige a estrutura ordenada com a respectiva divisão de tarefas, como também tem o fim específico de cometer crimes, mas não aqueles com a pena máxima superior a 4 anos ou de caráter transnacional. Pena e ação penal. A pena do crime de associação criminosa é de reclusão de 1 a 3 anos. Na figura qualificada, a pena é de 3 a 6 anos. Existem ainda 2 causas de aumento de pena de até metade em 2 situações. A. Se a associação é armada. B. Se houver a participação de criança ou adolescente. A ação penal é pública incondicionada. Conclusão. A tipificação de associação criminosa reforça a importância de identificar a estabilidade e permanência da união entre os envolvidos. Conhecer as distinções e peculiaridades da legislação é essencial para a adequada aplicação do direito penal. Se houverem dúvidas ou quiserem fazer suas considerações, deixe nos comentários. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.